Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo, todo mundo em casa, esperando a nossa volta para nossas aulas presenciais. E hoje a gente vai terminar, espero eu, nosso estudo sobre a Grécia Antiga. Na semana passada a gente entrou no período clássico, E ali no período clássico a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou as guerras médicas, as guerras travadas entre gregos e persas que estavam expandindo o seu território, E ali a gente viu que graças principalmente à união das cidades-estados gregas, em torno de uma liga que já tinha sido criada, uma confederação que havia sido criada pela cidade de Atenas e posteriormente a adesão de outras cidades como a cidade de Esparta, a confederação de Delos, a gente acaba tendo a vitória das cidades e estados gregas sobre os persas, expulsando os persas da Península Balcânica, Só que aí a gente tem a sequência do período clássico, Logo após as guerras médicas a gente vai ter um período, que a gente chama de período de guerras civis, O que são guerras civis? Guerras civis são guerras travadas entre a própria população de um estado, Ou seja, a gente passa a ter, logo após as guerras médicas, um período onde as cidades e estados gregas vão começar a entrar em guerra entre elas mesmas, E a primeira grande guerra que vai dar origem a esse período vai ficar conhecida como a Guerra do Peloponeso, Guardem bem que essa é uma das batalhas, uma das guerras mais famosas da antiguidade e a responsável por dar início a esse último período de autonomia das cidades-estados gregas, Esse último período, vamos dizer assim, que do auge da sociedade grega, que é a partir dela que a gente começa a ter o quê? A decadência. Por que, professor, que a partir da Guerra do Peloponeso, o que foi a Guerra do Peloponeso que vai gerar a decadência das cidades e estados gregas? Vocês lembram que na semana passada, na nossa aula sobre as guerras médicas, eu falei para vocês da formação da Confederação de Delos, O que foi a Confederação de Delos? Uma confederação formada por diversas cidades e estados, lideradas pela cidade de Atenas, Essa confederação, ela foi criada para quê? Para ser uma liga, uma união entre as cidades para expulsar, para combater a invasão persa. Então, teoricamente, após as guerras médicas, ou seja, após, vamos dizer assim, o impacto da invasão persa, a expulsão dos persas, a confederação ela deveria acabar. Afinal, ela foi criada para proteger as cidades ali da região da Ática, liderada por Atenas, da invasão persa. Se os persas foram expulsos, acabaria a confederação de Delos, certo? Errado, Os atenienses, eles mantiveram a confederação de Delos, E muito que obrigando aquelas cidades que participavam da confederação de Delos a continuar participando da confederação de Delos. E qual que era o interesse de Atenas em manter a confederação de Delos? Vocês lembram que eu falei para vocês que as cidades pagavam tributos para Atenas e que esses tributos resolveram muito daqueles problemas sociais que nem mesmo os tiranos, nem mesmo Clístenes, nem mesmo o próprio Péricles conseguiu resolver com a criação da democracia, Ou seja, o Péricles ele se aproveita assim da própria confederação de Delos, dos tributos pagos pelas outras cidades e estados, para quê? Para conseguir elevar a economia ateniense, a própria democracia, para a gente ter um investimento maior em cultura e assim por diante, Mas tudo isso graças ao quê? Os tributos pagos pelas outras cidades à confederação de Delos, que era liderada por Atenas. Então, quando a gente tem o final das guerras médicas, o final da invasão persa, e quando a gente tem a permanência da confederação de Delos, ou seja, essas outras cidades pagando tributos para a cidade de Atenas, a gente começa a ter o quê? Uma hegemonia, ou seja, uma superioridade da cidade de Atenas perante as outras cidades. Então esse é o período que a gente chama de hegemonia ateniense, Ou seja, a cidade de Atenas, ela começa a ficar superior, principalmente militarmente e economicamente, mais forte do que as outras cidades-estados, Isso vai fazer com principalmente a cidade de Esparta, que é a sua grande rival, sua grande inimiga histórica, comece a temer o crescimento da cidade de Atenas, ou o fortalecimento da cidade de Atenas. Afinal, a gente viu nas aulas passadas
que mesmo a gente tendo o exército espartano sendo um exército mais forte, um exército mais bem treinado da antiguidade, a gente sempre teve um equilíbrio muito grande entre Atenas e Esparta, até pela riqueza, pelo tamanho, né, pela marinha da cidade de Atenas, pelo tamanho da cidade de Atenas, o exército muito maior que o exército espartano. Isso gerava o quê? Um equilíbrio, cidade mais rica do que a própria cidade de Esparta, tá? Então, né, a superioridade entre uma e outra sempre foi por poucos períodos, por um período muito pequenininho, gerando um equilíbrio entre elas. Ora a Esparta está mais forte, ora Atenas está mais forte, ora a Esparta está mais forte, ora Atenas está mais forte. Aqui a gente começa a ter o quê? Uma superioridade muito maior de Atenas, gerando então a hegemonia ateniense, o que vai gerar o temor não só de Esparta, mas de diversas outras cidades-estados, tá? E Esparta temendo esse crescimento da cidade de Atenas, né, temendo que esse crescimento pudesse afetar a cidade de Esparta, que a Esparta de repente fosse dominada por Atenas, Esparta vai fazer o quê? Criar o que vai ficar conhecida como a Liga do Peloponeso, tá? Liga ou confederação, dá na mesma, se vão achar em vários livros, de repente até na apostila de vocês, escrito Liga de Delos ou Confederação de Delos, a mesma coisa aqui embaixo, Liga do Peloponeso, desculpa, ou Confederação do Peloponeso, beleza? Dá na mesma, eu só diferenciei aqui para não ter duas confederações, talvez fique mais fácil para vocês gravarem, tá? Então a gente vai ter aqui a Guerra do Peloponeso, que vai ser uma guerra travada entre quem? Entre aquela confederação de Delos liderada por Atenas e agora a Liga do Peloponeso, que é basicamente a mesma coisa do que a Liga de Delos, a confederação de Delos, só que liderada por Esparta. Então o que era a Liga do Peloponeso? Peloponeso é a região onde ficava a cidade de Esparta, tá? Por isso, Liga do Peloponeso. Várias cidades-estados ali próximas à cidade de Esparta se uniram numa confederação, numa liga militar liderada pela cidade de Esparta, beleza? Então, quando a gente fala em Guerra do Peloponeso, é uma guerra entre Esparta e Atenas? Não, é uma guerra entre a confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, tá? Aqui, na Guerra do Peloponeso, a gente vai ter a vitória da Liga do Peloponeso, ou seja, a confederação de Delos ela vai ser derrotada e, consequentemente, a gente tem o fim da hegemonia ateniense. Isso não quer dizer que a gente tem o fim dos períodos das hegemonias, tá? Porque aquela coisa, a partir do momento que Esparta derrota Atenas, Esparta substitui Atenas nesse período hegemônico, nesse sistema que começa a se criar a partir, né, da confederação de Delos, de hegemonias de algumas cidades-estados, ou seja, as cidades que pagavam tributos aqui na confederação de Delos, agora passam a pagar os tributos para a Liga do Peloponeso, transformando a cidade de Esparta agora na cidade mais forte, superior economicamente e militarmente às outras cidades-estados gregas, tá? Então, hegemonia ateniense vai até o fim da Guerra do Peloponeso. Com a derrota, então, de Atenas e da Confederação de Delos, a gente tem o fim da hegemonia ateniense e o início da hegemonia espartana, tá? Que também não vai durar muito, até porque Esparta, gente, sempre foi superior, principalmente militarmente, graças ao seu treinamento, né, ao rígido treinamento, desde pequenininhas crianças sendo criadas ali, né, na rédea curta, como a gente viu. Isso gerou, esse enriquecimento, esse crescimento da cidade de Esparta, gerou um afrouxamento do próprio cidadão espartano, tá? E, além disso, aqui na Guerra do Peloponeso, quando a gente tem a Liga de Delos versus a Liga do Peloponeso, mesmo com a vitória da Liga do Peloponeso, a Liga do Peloponeso, obviamente, ela sai enfraquecida, tá? Por quê? Imagina o seguinte, a guerra de um estado contra outro estado. Tá? Vamos dizer que hoje Brasil não, mas vamos dizer que hoje a China e os Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas do mundo, as duas maiores potências militares do mundo, talvez a Rússia ali no meio também, elas entrem em guerra. Mas vamos lá, China e Estados Unidos. Quem é mais forte militarmente? Muito mais forte os Estados Unidos.
Os Estados Unidos vai vencer a guerra? Vai. Mas o exército norte-americano ele vai sair da mesma forma que ele entrou? Não, ele vai sair enfraquecido, tá? Porque mesmo derrotando o exército chinês, o exército norte-americano vai sofrer perdas, vai sofrer baixas, e a mesma coisa que aconteceu aqui. Quando a gente tem a guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, mesmo com a vitória de Esparta aqui liderando a Liga do Peloponeso, ela sai enfraquecida em relação ao que ela entrou, tá? Consequentemente, com o tempo, o que vai acontecer? A gente tem outra cidade, a cidade de Tebas, criando uma nova liga e entrando em guerra contra Esparta, tá? Tebas derrota Esparta e aí a gente tem o fim da hegemonia espartana e o início da hegemonia tebana. Da mesma forma que acontece aqui, Tebas, quando derrota Esparta, também acaba sendo enfraquecida. Seu exército também enfraquece um pouco, tá? O que vai gerar o quê? A união entre Esparta e Atenas, que eram cidades inimigas, que vão entrar em guerra contra Tebas posteriormente, derrotando Tebas e gradativamente, óbvio, acabando com a hegemonia tebana, gerando assim a hegemonia ateniense espartana. Gente, eu não quero, aqui a preocupação não é que vocês lembrem, hegemonia ateniense, hegemonia espartana e hegemonia tebana, tá? O foco principal dessa aula é o seguinte: a partir da guerra do Peloponeso, a gente começa a ter diversas guerras civis, ou seja, as diversas cidades e estados gregas liderando ligas, liderando confederações, ou seja, a gente não tem somente Esparta, somente Atenas e somente Tebas. Juntamente com essas cidades, Corinto e outras também, a gente tem várias outras cidades e estados participando dessas guerras. Praticamente todas as polis gregas entram nessas guerras, tá? E aí, não interessa quem está vencendo ou quem está perdendo. Por quê? Porque seja lá quem vence, né? Vai criar o que? Um enfraquecimento das polis gregas, tá? Os exércitos gregos, tanto de Esparta, tanto de Atenas, Tebas, Corinto, de todas as cidades e estados, elas estão enfraquecendo porque elas estão lutando entre elas. Vitoriosas ou derrotadas, esses exércitos estão sendo enfraquecidos. E a hora que depois dessas diversas guerras, a gente começa a ter um enfraquecimento de todas as cidades e estados, o que vocês acham que vai acontecer? Vai aparecer o rei, ou melhor, o imperador, né, o rei Filipe II, o rei do Império Macedônico, tá? Filipe II se aproveitando do enfraquecimento das cidades e estados gregas, porque elas lutaram entre elas. Atenas lutou contra Esparta, Esparta foi a vencedora, Atenas enfraqueceu. Tebas vai lá, luta contra Esparta que está enfraquecida, derrota Esparta, mas Tebas também enfraquece. Se juntam os dois enfraquecidos, Esparta e Atenas, entram em guerra contra Tebas, derrota Tebas, tá? E aí a gente está falando das três maiores cidades, as três já enfraqueceram. E junto com elas, as menores cidades e outras médias, como Corinto, como eu falei agora, também acabam enfraquecendo. Ou seja, o exército grego de uma forma geral, as cidades e estados gregas de uma forma geral, elas têm os seus exércitos enfraquecidos com essas guerras uma atrás da outra. Isso possibilitou o quê? O Filipe se aproveitar do enfraquecimento das cidades e estados, invadir a Grécia Antiga e tomar a Grécia, tá? Também com o apoio de Tebas, isso não importa para a gente, mas o Filipe consegue fazer um acordo com Tebas, tá? Faz um acordo com o exército tebano, se une a Tebas para conquistar toda a Grécia. Ou seja, a partir daqui, do final do período clássico, ou seja, do final das guerras civis, a gente deixa de ter o que eu falei para vocês lá no comecinho para vocês guardarem, tá? Lembra quando a gente trabalhou o conceito de cidade-estado, de polis gregas? Eu falei para vocês, guardem uma palavra que ela resume o que é uma cidade-estado: autonomia, tá? Se vocês lembram que cada cidade era autônoma, cada cidade era livre para escolher seu sistema político, seu Deus e assim por diante, isso acaba, tá? Por quê? Porque todas as cidades e estados, a partir do final dessas guerras civis que enfraqueceram essas mesmas cidades, elas passam a ser conquistadas pelo Império Macedônico por Filipe II, tá? Filipe II, ele vai dar início ao que a gente chama de período helenístico, tá? Só que o Filipe II não vai ser o cara, né, vamos dizer assim, do período helenístico. O cara que ficou conhecido para a história do período helenístico vai ser o filho do Filipe II,
Alexandre Magno, tá? Alexandre Magno, para quem não sabe, mais popularmente conhecido como Alexandre o Grande, tá? Alexandre o Grande, ele vai implantar a partir do momento que ele se acende para o poder, né? O Filipe já tinha começado o quê? O Império Macedônico, ou seja, ele já tinha dominado o Egito, ele já tinha dominado a Grécia, e ele já tinha, obviamente, a Macedônia. A Macedônia, para quem não sabe, gente, ficava logo acima da Península Balcânica, tá? Quando a gente tem o fim da Península Balcânica, era um território logo no continente, na região que a gente chama de região dos Balcãs, né? Ali ficava os macedônicos, que se auto-intitulavam gregos também, apesar de os gregos não os reconhecerem como gregos, eles se auto-intitulavam gregos, tá? Mas o Império Macedônico, então, com o Filipe II, já era Macedônia, Egito e agora, como a gente viu aqui, a Grécia, tá? Mas o Filipe, ele vai ser assassinado, tá? Não se sabe o que gerou o assassinato, ou quem mandou assassinar o Filipe II. A gente tem várias teorias, que eu só vou comentar rapidamente para vocês, não importa para a gente quem mandou matar, mas sim que Filipe morre e o Alexandre se acende para o lugar dele. Tem teorias de que a mãe do Alexandre mandou matar o Filipe II para o Alexandre se acender ao trono, tá? Tem teorias de que o próprio Alexandre mandou assassinar o pai dele, por quê? Porque lembra que eu falei que o Filipe, ele fez um acordo com a cidade de Tebas? Para fechar esse acordo, ele casou-se com uma tebana, teve um filho com ela, e o filho dele com essa tebana seria o próximo herdeiro do trono macedônico, tá? Ou seja, o Alexandre não era para ser o herdeiro do trono macedônico, tá? Então, por isso que se vem a teoria da conspiração de que ou o Alexandre ou a mãe do Alexandre mandaram matar o Filipe para o Alexandre se transformar no rei da Macedônia, tá? Mas o que vai ficar mais para a história como, né, o fator determinante, ou a pessoa que mandou assassinar o Filipe II, foi o imperador Dario II, tá? Vocês lembram que lá na Guerra Médica, na Primeira Guerra Médica, né, o pai do Xerxes que invadiu a Península Balcânica foi o rei Dario. Aqui já passou Xerxes, já passou o primeiro Dario, já passou um bom tempo, a gente tem o Dario II, né, dominando, conquistando a Pérsia, tá? E o que isso tem a ver? Os persas iam voltar para a Grécia, iam dominar de novo, iam tentar invadir depois do pau que eles tomaram lá, né, nas guerras médicas? Não. Quem queria expandir, quem tinha pretensões de expansão territorial para a Ásia, era o Filipe II. Então, graças a isso, né, se diz que, né, ou se pensa que o Dario, temendo a expansão macedônica, mandou assassinar o rei Filipe II. O que gerou o quê? A ascensão de Alexandre o Grande, tá? E aqui, gente, do Alexandre, eu quero que vocês gravem uma coisa, tá? A parte mais importante do período helenístico se dá com uma forma de pensamento do Alexandre, que é o que vai gerar todo o Império Macedônico, tá? Que é o que ele chamava de cultura helenística, tá? Em primeiro lugar, mas por que período helenístico? Por que cultura helenística? O que é helenístico? Helenístico vem da palavra Hélade. Hélade era como era conhecida na época a Península Balcânica, onde ficava a Grécia, tá? Então, por isso, período helenístico, cultura helenística. O que era a cultura helenística? Isso aqui é um pensamento aristotélico, tá? O Alexandre, cara, ele foi aluno de Aristóteles. E Aristóteles, ele tinha uma teoria que ele falava, uma das teorias aristotélicas, que as guerras ocorriam graças principalmente às diversidades culturais. Como eu tinha uma cultura diferente da tua, eu acabava tentando dominar você ou você tentando me dominar, e isso gerava diversas guerras, diversas batalhas. Então, o que o Aristóteles pensava? Que o grego, como um ser superior que era, deveria fazer o quê? Criar uma única cultura chamada cultura helenística, que iria miscigenar todas as culturas do mundo conhecido, criando uma única cultura para se acabar com as guerras. Só que, obviamente, para se fazer isso, você deveria dominar os territórios que tinham outras culturas para implementar essa miscigenação cultural. E é exatamente isso que o Alexandre vai fazer, tá? O Alexandre, ou melhor, o pai do Alexandre, Filipe, como eu falei agora, já havia dominado Grécia, já havia dominado o Egito. O Alexandre
logo depois do assassinato do pai dele, ele vai usar como argumento óbvio o assassinato do Filipe II, a mando de Dario, o rei da Pérsia, o imperador persa, para fazer o quê? Para invadir a Pérsia, tá? E logo no primeiro dia, na primeira batalha, o Alexandre derrota o Dario, tá? Com um exército, reza-se a lenda aí que o Alexandre tinha um exército de 32 mil soldados contra um exército de quase 250 mil soldados persas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui das batalhas, talvez quando a gente voltar para as aulas presenciais a gente pode entrar em um detalhe ou outro que não tenha sido comentado aqui, mas para quem quiser ver bem legal, depois eu vou colocar também lá na postagem da aula para vocês uma indicação do filme Alexandre, tá? Tem no Netflix, é muito fácil de baixar, é um filme longo, tem umas 3 horas mais ou menos de filme, mas gente, é muito bom, tá? Quem quiser observar, quem quiser ver, né, o período helenístico de perto, tudo que eu estou falando aqui, ou tudo que eu estou resumindo aqui, se mostra muito bonito, vamos dizer assim, nesse filme. Historicamente é um filme muito fiel, né, à história de Alexandre o Grande, vale muito a pena assistir, eu recomendo demais para vocês. O que eu quero que vocês gravem aqui, principalmente o que? Alexandre cria a cultura helenística, que é uma miscigenação da cultura grega, da cultura egípcia com a cultura asiática, tá? Ou seja, Grécia, Egito, já dominado pelo Filipe, e Ásia, para onde ele vai iniciar sua expansão, porque ele domina a Pérsia. Quando ele domina a Pérsia, ele já dominou boa parte da Ásia. E ele permanece expandindo seus territórios, tá? O Alexandre, ele vai expandir territórios por muito e muito tempo, tá? O Alexandre, até os seus 33 anos, basicamente a única coisa que ele fez, que é toda a vida dele, foi o quê? Lutar e expandir território. A cada território conquistado, o que o Alexandre fazia? Ele criava uma nova capital chamada Alexandria, ele permanecia aquele povo dominado livre, ou seja, não era ele que estava governando, só que ele anexava esses territórios, né, ao Império Macedônico, e esses territórios conquistados tinham que se unir a ele para aumentar a sua força militar, para ele continuar suas expansões militares, tá? Bom, resumindo, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, foi o único general da história que nunca foi derrotado num campo de batalha, tá? O Alexandre, ele falece aos 33 anos de uma doença que ele pega na Ásia. O Alexandre não teve filhos, ele tem um filho, na verdade, com uma asiática, com uma de suas esposas asiáticas. Para quem não sabe, o Alexandre, ele era homossexual, tá? Então, vamos dizer que ele não gostava muito da coisa, mas o que importa para a gente é o seguinte: o Alexandre, ele não teve um filho macedônico, e ele não tendo um filho macedônico, esse filho dele com a asiática não foi aceito pelos generais macedônicos, tá? Quando a gente tem a morte do Alexandre, consequentemente a gente vai ter o quê? O desmembramento do Império Macedônico, entre os 5 maiores generais do Alexandre o Grande. Ou seja, o Alexandre, desde aqui do pai dele, cria o tal, né, do Império Macedônico, cria a cultura helenística, que é a miscigenação dessas 3 culturas que a gente estava falando até agora, expande muito seus territórios lá para a Ásia, só que depois de muito tempo de batalha, muito tempo de expansão, assistam o filme que vocês vão entender mais os detalhes, né? Ele tem a volta dele para a Babilônia, que é onde ele vai criar, vamos dizer assim, o centro, né, político do Império Macedônico, e ele acaba morrendo na Babilônia. Com a morte dele, seu império vai ser fragmentado e posteriormente dominado pelo Império Romano, que é o que a gente continua na nossa próxima aula, tá? Então aqui, galera, a gente tem o fim da Grécia Antiga e semana que vem a gente começa Roma. Valeu? Boa semana para todos vocês. Façam lá o formulário que eu vou postar para vocês, né, agora na sexta-feira. Assistam o filme Alexandre, tá? Procurem lá Alexandre ou Alexander, tá? Muito bom filme. Boa semana para todo mundo. Semana que vem estamos de volta. Beijo, galera. Valeu!